Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tribu Talks. É um podcast que fala sobre os principais temas da semana. E hoje nós trouxemos dois temas, na verdade, bem interessantes, que vale a pena você ficar aí e anotar o que a gente vai falar, porque vai acontecer, pode ter certeza. Comigo aqui, o meu co-host, o meu host, amigo, filho, sócio, Rafa. E aí, pessoal, tudo bem? E também aqui o Vitão, que pegou gosto pelo podcast. Doutor Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ale. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite, boa tarde. O Ale fala que eu peguei gosto pelo podcast, eu sempre confundo qual é o período que a gente está do dia. E ainda mais a gente voltando, a gente estando meio... a gente ficou esse recesso, a gente fez uma gravação extensa, a gente deixou os episódios gravados. Ficamos 3 horas e meia aqui gravando. E a gente ficou 3 semanas sem fazer, então estamos meio enferrujados. A gente mexe assim, começa a cair poeira, não sei o quê. Bate no microfone. Mas estamos de volta. Começa a arranjar. E só complementando o que o Ale falou, temas tributários, tá? É verdade, é verdade. Então, qual que é o tema tributário que remexeu... Que está causando tremores aí, né, no mercado. No mercado, né, em todas as empresas. Antes disso, se você me permitir... Porque não permito. Vambora. Ixi, vai, fala. Já tomei um... É que eu estou muito feliz hoje. Estou muito feliz, sabe por quê? Não. Porque a cada dia a gente vem melhorando aqui. A gente está investindo no Tributalks, né? Se vocês repararem, vocês vão ver aqui, ó. Como que chama isso aqui, Nath? Espuminha. Espuminha mesmo? Ó, espuminha personalizada do Tributalks. Tem aqui, tem ali e tá chegando lá. O Vitor não pagou a conta dele. Não paguei ainda. A gente está trazendo virar um mês. Canequinhas do Tributalks, logo mais. Aceita VR? Camisetas Tributalks. Então, assim, fica ligado que a gente vai fazer umas promoções aqui também, umas campanhas, enfim, né? Quem sabe você recebe a sua aí na sua casa também. E antes também, acho que é interessante a gente falar um pouquinho da newsletter. Se você ainda não se inscreveu, legal, né? A gente deixa aqui embaixo o link da newsletter. Todas as semanas, na terça-feira, às 7h07. Eu já trouxe a ideia de alterar a data e esse cara falou, não, eu tô falando que é terça-feira às 7h07, vai ser terça-feira às 7h07. Então, toda terça-feira às 7h07, a gente tem nossa newsletter saindo. A gente traz ali as atualizações da semana de uma maneira muito mais rápida do que a gente traz aqui no podcast. Aqui a gente consegue se aprofundar um pouco mais. E mais palatável também. Também. E a gente traz exatamente o tema mais em alta da semana. Acho que na newsletter você consegue ter uma abrangência um pouco maior. E às vezes a gente coloca alguns outros assuntos, uma abordagem um pouquinho diferente. Acho que pode ser bem interessante também. Principalmente porque aqui no Tributalks não tem o Na Mesa, né? Na Mesa é um tópico exclusivo da newsletter. E informação por informação tá cheio de newsletter por aí. Só que a nossa é diferente. A gente dá a informação, nosso ponto de vista e o que a gente sugere que os nossos amigos empresários façam. Então vamos embora, que acho que a gente já deve estar com 7 minutos aqui. Só a gente vai passar fácil. Só nesse esquenta aqui. Então vamos lá? Bora. Vou trazer o Dr. Vitor para falar do nosso tema. Manda pra gente o tema, Dr. Vitor. Então, vocês falaram que era para ver qual o tema que tá tirando a dor de cabeça dos empresários e tá tirando? Os dois são, né? Tá tirando? É porque dor de cabeça? Tá tirando não, tá dando dor de cabeça. Não, tá tirando o sono e dando dor de cabeça, porque os dois assuntos foram muito próximos um dos outros e foi bem no final do ano. Mas bora falar do regime tributário. Do regime? Né? Beleza. O outro a gente deixa pro finalzinho. O tema de hoje, pessoal, vai ser justamente sobre o aumento da alíquota, né, do lucro presumido através da nova lei complementar, que foi, acho que foi dia 24? Dia 27. Dia 27. Lei complementar então, 224. Presente de Natal atrasado aí para os empresários, a gente já tem agora a partir de 1º de janeiro de 2026, a gente teve esse aumento, né, na presunção do lucro presumido, caracterizando como um possível benefício fiscal. Então, trouxe isso na normativa aí e, principalmente, vai impactar no bolso de todo mundo aí, todo mundo que está no lucro presumido, mas principalmente com alguns pontos com relação a faturamento, quais são os aumentos da alíquota. Então, acho que a gente vai trazer isso aí agora. Isso não é novo, tá?
eu lembro que teve uma alteração, se eu não me engano, foi no ano de 2022, que foi aos 47 do segundo tempo também, sim. em relação ao Perse. Sim. Não vou entrar no mérito do benefício, tá? Mas no Perse, putz, tinha um rol de 40 e poucos quinais. Aquilo era um benefício fiscal. Então, aquilo tinham 40 e poucos benefícios fiscais, e daí no outro dia a gente acordou, acho que com metade deles, ou menos da metade deles. Menos da metade. Pessoal, vamos falar sério, vamos falar assim, com todas as letras. Isso é uma manobra fiscal, né? Se a gente for para a Constituição, eles estão quebrando aí, passando por cima de 2 princípios. O princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Então, é uma forma que eles escolheram para falar que era benefícios e não sei o que, tal, para aumentar o desconto sem precisar observar esses princípios. Isso, na minha opinião, não sei se todos aqui entendem dessa forma, tanto é que eu acredito que isso vai ter judicialização. Acredito que muitas empresas vão entrar com processo em relação a isso, porque muda a regra no meio do jogo, sabe? Dia 27 para dia 1º de janeiro, cara. Qual é Segurança preparação? jurídica. Segurança jurídica, a preparação do empresário para segurar esse baque, que a gente está falando de no mínimo 10%, de 8 vai para 8,8 e de 32 vai para 35,2, não é isso? Sim. Até dando um pouco de contexto para a galera, acho que a gente está falando entre tributaristas aqui, os tributaristas devem estar falando, isso aí, não sei o quê, mas talvez o empresário esteja tipo, não, gente, mas o que vocês estão falando? Eu dei uma, né? Então, vamos lá. Fiquei um pouco... Qual foi a alteração que teve? No fim do ano passado, vamos por partes. O lucro presumido, ele presume exatamente o lucro que a sua empresa tem em relação a imposto de renda, em relação a uma contribuição social. A partir dessa presunção, existe uma alíquota, que é a alíquota desses 2 impostos, que daí vai ter um valor que você vai pagar em relação a esses tributos. Então, a alíquota anterior, por exemplo, no setor de serviços, nós temos um escritório de advocacia tributária. Então, a nossa presunção era de 32%. O que aconteceu? Essa lei mudou exatamente a presunção. Então, a presunção aumentou em 10%. Aquilo que era 32%... Ixi, até caiu o negócio aqui. Tô batendo aqui na mesa. Desculpa aí, Nath. A única coisa que está caindo, porque o imposto está subindo. É só isso que é. Então, antes eram 32%. Com esse acréscimo de 10%, a gente foi para 35,2%. Vale salientar, o comércio... Rafa, só um detalhe, né? Só para a gente não passar batido dos 5 milhões. Sim. O comércio, por exemplo, foi para 8,8%. Aí, trazendo esse ponto que o Dr. Alexandre falou aqui. Isso só é válido depois que você passa o faturamento de 5 milhões ao ano. Então, vamos imaginar que, lá em junho, você ainda está faturando seus 4 milhões, 4 milhões e 500, ainda está na regra antiga. Então, por exemplo, o nosso escritório de advocacia vai estar com uns 32%. Passamos o limite de 5 milhões. Agora a gente começa a ser tributado em 35,2%. Só um detalhe aqui que você falou e eu estou pensando. A partir de quando que vão cobrar da gente o teto maior aí? A partir do momento que passa o faturamento de 5 milhões. Então, mas a gente está falando de fevereiro, março... Aí a gente tem que falar com vendas. E vale lembrar que como a gente tem esse faturamento de 5 milhões no ano, só que a gente está falando de um imposto trimestral, a gente tem um proporcional que vai ser apurado a cada trimestre. Então, se a gente está falando aí em torno de 1.250.000 a mais de faturamento aí que tenha no trimestre. Então, por exemplo, primeiro trimestre faturou 1.250.000, no trimestre a gente está tranquilo, a gente vai ter só a alíquota geral, vamos dizer assim, né? Agora a regra geral. Sim. E aí qualquer coisa que ultrapassar esse faturamento de 1.250.000 no trimestre, aí essa diferença vai ser tributada em uns 35,2%. Por que você está falando 1.250? Só para entender sua linha de raciocínio. É porque aqui a gente está falando de 5 milhões no ano. 5 milhões então, no ano. Se a gente... 1.250 a gente está falando de 2,5, é isso? É essa a conta que você está fazendo nos 4 quarters?
Isso, é 1.250.000 em cada trimestre. Então, se a gente faturar menos do que 1.250.000 em cada trimestre, Tá não tudo vai bem. ter essa tributação extra, né? Essa presunção extra. Se tiver algum trimestre que você ultrapassar um 250, já é uma flag que está levantando ali. Não, pode- é no próprio trimestre. Porque o que vai acontecer? Eles vão fazer uma antecipação. Então, se faturou, por exemplo, Eles já vão fazer uma... Exatamente. Tá, e Então- chega lá na frente, se você faturou menos, eles te devolvem. Exato. É uma maravilha isso, né? Porque assim, você financia o governo. Olha que maravilha. Sim. E a gente cobra juros? Não. Não, né? Não, talvez uma atualização da uma Selic, mas... atualizaçãozinha. Muito bom. Mas a mesma coisa acontece com a tributação de dividendos. A gente vai entrar num tópico depois, mas, por exemplo, se você tem se você faz a retirada de mais de 50 mil reais no CNPJ, já existe essa tributação ali na fonte. Uau! Ixi. O que é? Em tempo Tempestade? real. Defesa Civil. Defesa Defesa civil em tempo real. Que dia é hoje? Hoje é dia 14. 14 às 4h30. 16h29. Também recebi aqui. É. Alerta severo. Meu Deus. Mas só voltando, é justamente isso. Então, a Receita tá vindo com uma sede ao pote muito alta, né? Então, putz, eu fiz uma distribuição de 60 mil reais. Eu já vou ter a tributação ali na fonte. Caso no fim do ano não passe o limite de 600 mil, né? 600 mil. 600 mil. Daí eu teria também direito a fazer essa recuperação. Mas assim, como que seria O feito? que a gente enfim. tem observado durante 2025 inteiro foi aumento de impostos o tempo todo. E eu lembro que eu vim aqui no podcast, eu até falava o seguinte, cara, toda semana a gente pode falar de uma alteração que teve na legislação em relação aos impostos. Seja de um segmento A, B, C, D, mas sempre teve. Então 2025 veio nessa elevação da carga tributária dos empresários de uma forma assim que eu não lembro de ter visto em outros anos. Sim, isso até consoante ao aumento da arrecadação, né? Que A gente bateu o recorde, e- a gente chegou quase a 4 trilhões de reais. A última vez que eu vi, se não me falha a memória, estava em 3 trilhões e 800 bilhões. É coisa, hein? É dinheiro. É. É ruim até de falar, né? Não é porque a gente não está muito acostumado com essas cifras. Né? Então, assim, e que tudo indica é que 2026 não vai ser diferente. Ainda mais com a entrada da reforma tributária que começou agora. Né? Então, assim, nossa, tem muita coisa para a gente falar. Você falou que não está acostumado com essas cifras, fale por você. Quem não tem 1 trilhão na conta, para mim, ó, duro. Tá? 1 trilhão. Desculpa aí. Eu tô chegando lá, mas ainda não tem 1 trilhão, não. E falando de... Renato, tem aí? E falando de segurança jurídica, todos os planejamentos, não planejamentos, mas os estudos comparativos de regime de empresas... Desculpa. Só um minutinho. Eu tenho toque. Eu não tenho microfone. Vai lá. Pô. Eu prefiro Caceta. parar um podcast, mas tirar a linhazinha. Pausa. Nem sei o que eu tava falando. Todos os estudos comparativos que fizeram a comparação entre lucro real e lucro presumido, cara, boa parte deles vai ter que ser revisado. Aquilo que as empresas elas foram conservadoras, elas se programaram, se planejaram para 2026, eu não falo que jogou no lixo, mas vai ter que fazer toda uma revisão em relação a todos esses estudos. Vai. Então, assim, você fala sobre anterioridade, anual, nonagesimal, enfim. Beleza, eu até entendo esses pontos, acho que tem uma linha de argumentativa em relação a isso, mas mesmo se não tiver, eu acho que é sacanagem. Lógico que é. Sacanagem. A gente estava até conversando antes de começar o podcast, se não é inconstitucional, é imoral. Não é porque ninguém faz um negócio desse. Pega a semana que todo mundo tá mais off,
tá todo mundo mais tranquilo, tá o pessoal desantenado de celular, porque, putz, teve um ano corrido, teve um ano difícil, enfim, agora quer descansar, e daí, tipo, nesse momento... E recebe o presente de Natal. Nesse momento é um momento... Sobre esse ponto, é até complexo falar, porque eles não mudaram a alíquota do imposto, que é muito mais complexo de se trabalhar aqui no Brasil para poder mexer. Eles foram lá e foram nas entrelinhas, não só nas datas, né, do recesso e tudo, no apagar das luzes, principalmente na presunção. Isso daí é uma base de cálculo, não é um imposto. Só que aí quando a gente está falando de aumentar a base de cálculo, aumenta lá no final da etapa o imposto que vai ser recolhido. Sim. Então eles foram cirurgicamente calculados aonde poderia mexer. Mexeu um pouquinho. Como o Rafa estava falando, vai interferir no planejamento tributário de quem está no lucro presumido, mas acho que agora é a hora de mexer justamente nesse ponteiro para verificar novamente se o lucro real já não faz mais sentido. Sim, concordo totalmente. Mas agora quando você fala mexer um pouquinho, cara, a gente está falando de 10%. Que pouquinho é esse 10%? Então, já entra nesse ponto. Entra na última linha lá e tira 10%. Vamos ver como que fica a brincadeira. É porque a gente está falando de 10% na presunção, então isso tem um impacto grande, só que lá no final isso vai representar muito dependendo do faturamento do empresário. Então, proporcional, né? É sempre proporcional. Quanto mais faturamento, mais imposto. Isso acaba não tendo muito para onde fugir, dependendo do planejamento tributário. Mas quando a gente está falando de 10% da presunção, pegando um exemplo de uma empresa no lucro presumido de serviço, 32%, se uma empresa que fatura em torno de uns 9 milhões aí no ano, isso vai representar em torno de 2% de aumento da carga tributária referente a esses impostos, só imposto de renda e contribuição social. Agora, quando a gente está aumentando um pouquinho mais o patamar, pegando uma empresa de médio, grande porte para cima, um faturamento em torno de 20 milhões no ano, isso daí já representa em torno de 7 a 8% de aumento da carga só nesses impostos. Então, imagina isso lá no... Isso aí a gente está falando ainda de middle market, né? Ainda Exatamente. Não são grandes corporações. Imagina aquele empresário que está faturando ali, beirando o limite do lucro presumido, porque o pessoal acha que não tem um limite, mas tem os 78 milhões. Então, imagina para esse empresário, a gente tem empresários, inclusive, aqui no escritório, que a gente está trabalhando com relação a isso para trazer esse impacto, mas pode beirar de 15% a 17% de aumento da carga tributária. É muita coisa. Isso, assim, eu tenho certeza que todas as empresas, sejam elas médias, pequenas, enfim, mas empresas sérias fizeram o seu planejamento 2026. Todas. Sim. Né? Assim, eu tenho essa impressão. Ninguém levou em consideração... nós não levamos em consideração essa questão. É óbvio que não. Né? Então, imagina como que isso mexe no planejamento inteiro da empresa de 2026. Sim. Né? Bom, vamos lá. Vamos falar do Marcos Nunes lá? Nunes Marques. Desculpa. Mas calma. Só para fechar esse tema, eu esqueci o que eu ia falar. Mas se quiser eu falo. Você tá pensando muito nos trilhões, cara. Isso o Musk, menos. O que eu ia falar mesmo? Enquanto você pensa, eu vou falar. Pessoal, de verdade, aproveita esse momento que o Rafa tá pensando. Lembrei. Clica aí, já se inscreva no nosso canal. Nosso canal está crescendo bem. Por quê? Porque a gente fala de uma maneira que não é uma maneira jurídica, né? A gente até utiliza um terminho aqui, outro ali, mas a gente tenta ser o mais palatável possível. E outra coisa, se você ainda não assinou a newsletter, também vale muito a pena, porque são pílulas, né? São informações condensadas, vamos dizer assim, que você vai entender o que está acontecendo na esfera tributária, que é complexa, né? De uma maneira fácil e atualizada. E só para fechar o tema que a gente estava conversando, não adianta muito chorar o leite derramado também. Então, o que eu sugiro para quem está ouvindo? Beleza, fez o estudo comparativo, vai atrás, faça de novo a revisão e opte não. E analise exatamente os números entre presumido e real. Você tem um tempo em relação a isso.
Qual que é esse tempo? É justamente no fechamento do trimestre. A partir desse momento, você não vai ter muita chance de alterar o regime tributário da sua empresa no ano, tá? Existe até uma forma, enfim, mas é muito chato, não vai trazer segurança jurídica para sua empresa, então ainda dá tempo, Então vai vamos falar atrás assim, disso. até março? 31 de março. Pode Até ser. 31 de março, assim, é uma data legal. E também, agora, para as empresas que não fizeram nenhum tipo de estudo comparativo, eu não preciso nem falar que vocês precisam ir atrás. Não, tem né? que apertar o botãozinho da Defesa Civil aqui para apitar para esses empresários para poder já passou chamar o tempo, atenção faz tempo. que Enfim, quanto vai mais morrer tempo afogado. passar, depois de 2026 a gente só vai começar a trabalhar isso em 2027 com reforma tributária e aí Não. o buraco é mais embaixo. Exato. Então é isso, a gente vai pro próximo tema, porque senão a Nath vai expulsar a gente daqui. Isso. Vamos falar do Marcos Nunes. Nunes. Mentira, Não Nunes Marques. É Nunes Marques. Não, eu sei, mas agora é eu que estou te corrigindo. Tá bom. Vamos lá. O que a gente vai trazer aqui só a título... A gente já trouxe esse tema em outra edição, mas, obviamente, mercado tributário atualiza a todo momento, enfim. A gente vai falar rapidamente sobre aquela questão da tributação de dividendos. Algo inédito no Brasil, todo mundo fala isso desde 2000 e pouquinho, e chegou. Porém, a gente trouxe em outras edições que só seria possível fazer a distribuição de lucros as empresas que, ao final de 2025, em dezembro de 2025, finalizassem as atas relacionadas aos sócios, de apuração dos lucros e, para ter uma segurança jurídica bem maior, fizesse... Protocolasse essa a ata deliberando em quais junta são os comercial. valores disponíveis. Exatamente. O que aconteceu? Foi inclusive, desculpa, mas foi inclusive o seu primeiro podcast. Acho que foi. Foi que a gente estava na Paulista e você abordou esse tema lá conosco. Foi, exatamente. E o que aconteceu desde então? Que já tinha alteração também naquele... Sim. A pauta subiu para o STF em relação à data. Então, a discussão não está em relação à tributação dos dividendos, pelo menos por hora. Tá? Subiu para o STF e subiu junto um pedido de liminar para que se considerasse a data de fim de janeiro em relação às atas. Então, o que significa isso? Gente, beleza, tá valendo os lucros de 2025, só que vocês conseguem realizar esses protocolos de atas, enfim, em juntas comerciais, até janeiro. Isso foi para apreciação do STF. Quando chegou no STF, o ministro Nunes Marques deferiu a liminar, ou seja, ele permitiu que as empresas fizessem isso, só que, aí é um termo jurídico, eu não sei se todos entendem, a liminar ela pode cair. O que significa isso? Putz, eu, de boa fé, não consegui fazer em dezembro do ano passado, pedi para o meu contador, para o meu advogado, enfim, realizar a ata, ele fez o protocolo na junta comercial, tá válido, tá perfeito, só que amanhã ou depois essa liminar pode cair. E talvez todas as distribuições que eu fizer daqui para frente estão valendo como se fosse a regra de 2026, ou seja, eu posso ser tributado. Então isso gera uma insegurança jurídica e, obviamente, isso está pautado no STF para que todos os ministros votem e, de fato, reafirmem a postura do ministro Nunes Marques. Ou seja, eles aprovem de fato ou, de fato, a liminar caia e todas as empresas que façam essa movimentação em janeiro, elas não tenham a isenção da distribuição de dividendos. Na área tributária a gente chama isso de modulação dos efeitos. Falei bem, hein? Então o que eles estão verificando é se realmente está valendo a data da liminar ou não, essa liminar vai cair e vão considerar realmente dezembro de 2025. Estão considerando dezembro ou janeiro. Janeiro está provisório, digamos assim, exato. E pode cair e você ser tributado. Quem fez em dezembro tá ok, tá tranquilo, não tem problema em relação a isso. Agora, uma outra questão que não está pautado no STF, mas eu acredito que vai haver judicialização na constitucionalidade desse
Essa tributação. aí, Dessa cara. tributação, porque, no meu ponto de vista, já foi tributado. Tudo que deveria ter sido tributado já foi tributado, né? A cobrança de mais esse tributo, na minha opinião, isso é bitributação. É inconstitucional. Sim. Então, eu acredito que... Ó, a gente está falando disso desde, sei lá, começo de 2025, que a gente falava o seguinte, que com a entrada da reforma tributária, isso não tem a ver com a reforma tributária, mas enfim, haveria muita judicialização no país em relação a todas as mudanças que vêm ocorrendo, né? Então a gente já começa a ver um início de uma judicialização que eu acredito que seja muito provável que aconteça, né, a partir agora já de janeiro de 2026 em relação a essas questões que a gente está tocando aqui hoje. E um fato que é curioso é essa limitação, né? Tipo, não entrando muito em governo, mas assim, nós vamos taxar os ricos. Quem é rico? Quem recebe acima de 50 mil. É muito rico. Então, tipo, Imagina essa régua imagina que o Musk se aqui, coloca. que é de trilhões. Não, Ele já ia estar fora do Brasil. Porque assim, não é uma distribuição de dividendos, tipo, Aleatório. herói. Não. Tipo, beleza, É agora 50 50 mil vai ser tributado. Ó, essa galera aqui é rica. Então, muito rica. Então, muito assim, é meio... É estranho, pra não falar pra não outras falar coisas. outra coisa. É que, na verdade, parece que os dois assuntos se convergem muito bem, né? Quando a gente está falando em pauta de governo e tudo, até nessa taxação de super ricos. Por quê? É aumentando o imposto do dividendo que está sendo distribuído para a pessoa física e está aumentando a presunção de lucro que está sendo tributado no CNPJ já na pessoa Ou seja, jurídica. o cara vai Está sendo fechando o esmagado, cerco né? que não está tendo muito para onde fugir. Então você já vai estar sendo tributado de forma mais onerosa na sua empresa. E aí, quando você vai distribuir, você está sendo ainda tributado também se tá for sendo acima de 50 achatado. mil. Tá tributando lucro na PF e na PJ. Rafa, você comentou outro dia aqui nesse Tribu Talks sobre como que é do Laffer, a curva de Laffer? Curva de Laffer. Curva de Laffer. Ou seja, chega um determinado momento que não tem mais Da onde espremer da o onde contribuinte. espremer. O empresário ele vai quebrar, ele quebra, sabe? Então assim, aquilo que estava saindo até que um bom resultado pro governo, enfim, e ele começa a apertar tanto, chega uma hora que não tem mais onde sair. Sim, a gente tem um exemplo disso, não entrando no mérito do conceito da curva de Laffer. Calma aí, Nath. Peraí. O contribuinte, ele está disposto a pagar. Ele sabe que Sim. precisa pagar para que a máquina do Estado funcione nas atividades sociais, na Sim. educação. Só que tem o quanto precisa que ele pode. E isso pode até ser um assunto para outro podcast, porque aí a gente entra no porquê que tem tanta gente indo para o Paraguai. Não é que lá não tem imposto. Lá tem um imposto, mas é um imposto justo, vamos dizer assim, que o contribuinte consegue pagar e vai ter essa contrapartida e vai entender que consegue aumentar a sua atividade empresarial e, lógico, gerar mais emprego e aumentar a economia, só que a gente está vendo que a economia que está sendo aumentada é a do Paraguai, não a do Brasil. E outra coisa, só para a gente finalizar então, nós já levantamos esse ponto aqui, inclusive, sobre o Paraguai. E uma das questões que estão levando os brasileiros para o Paraguai tem essa questão dos impostos, claro, mas é muito mais a questão da segurança jurídica, ou seja, que a regra do jogo não vai mudar enquanto o jogo está acontecendo, do que outra coisa. Né? Aqui a gente não tem. Amanhã pode sair uma notícia XPTO que, putz, não tem mais Simples Nacional, sei lá. Né? E como que fica? Pode ser que não tenha. O intuito A é gente vai que fazer talvez o quê não também? tenha lucro presumido, né, com essa movimentação. A gente está, o Simples Nacional vai até 4.800 no ano. A tributação que começa a exceder o lucro presumido é em 5 milhões. Dependendo do quanto que for, vale mais a pena o lucro real. tá Talvez a muito gente perto. esteja enxugando. Mas o governo ou está você- levando as empresas para o lucro real. É óbvio a controle, toada do governo. muito mais É controle. óbvio, Né? É óbvio. É controle. Eu acho que a gente esgotou esse tema.
A Nath pegou uma madeira ali, ó. Olha lá. Foi lá buscar ali, Guarda ó. a faca, Meu guarda Deus, a faca, por cabeça. favor. Eu vou fazer um jabá, posso? Rapidão? Manda, rápido. Ó, rapidão, porque a Nath tá brava Rafa. aqui. Pessoal, se você ainda não adquiriu esse livro aqui, esse livro é de minha autoria, graças a Deus atingiu a marca de best-seller pela Publish News e pela Veja, já está na 2ª edição, ó que maravilha. Né? Então, assim, o que eu falo aqui? Principalmente para advogados, enfim, mas se você é advogado e está patinando há anos e não consegue ver seu escritório prosperar, enfim, aqui tem várias dicas do nosso escritório. Não é nada inventado, não tem nada que eu peguei no mercado, é a nossa história, tá bom? Então, assim, acho que vale a pena ler. Para quê? Eu não estou ensinando nada aqui, mas talvez você tenha algum insight bacana que leve você para o próximo nível. É isso aí. E também finalizando, mas agradecendo aos nossos patrocinadores, Rebeca Silva Advogados, Rebeca Silva Contabilidade. Sem essas duas empresas não estaremos aqui sentados. E nosso parceiro, né? Não foi no dia 27 de dezembro, mas foi em dezembro. Nosso parceiro Varos. Se você quer falar um pouquinho de investimentos, quer entender um pouquinho melhor de investimentos, o site deles está aqui embaixo. Clica lá e se atualiza, bora ganhar dinheiro. Então é isso, pessoal. É isso aí. Pessoal, obrigado você que nos acompanhou até aqui. Já sabe, se inscreva, clique aí no joinha, sei lá, no like. Pega esse vídeo e manda para os seus amigos empresários, que eu acho que vale muito a pena, porque isso muda semana a semana, tá certo? E nos acompanhe nas várias redes sociais que a gente tem por aí, inclusive na newsletter. É isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. Valeu, Até até mais. semana que vem, hein? Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.